Bom dia, tudo bom, pessoal? Eu sou Rodrigo Negro, psicólogo, aqui do Grupo Resgate, na Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis. Geralmente, toda quarta-feira, pela parte da manhã, o nosso colega Altamir está sempre conversando com vocês ao vivo, né? E hoje eu vou estar aqui, né, como técnico, como psicólogo, né, uma pessoa humana que tem estudado um pouco sobre a questão da dependência química, orientando você, família, né? Você pessoa que sofre, né, nesse submundo que é quando a pessoa entra no consumo de drogas, né? E acaba se personificando como um adicto, né? E hoje eu quero falar de uma forma bem mais direcionada o tema de codependência, né? Então, com isso, a gente consegue estar trabalhando diretamente com as pessoas que vivem com o dependente químico, né? Que é um dos grandes questionamentos de como lidar, né? E ao mesmo tempo é a necessidade de ser tratado também, né? Você imagina o seguinte: você família, né? Você codependente, vivendo cerca de anos com uma pessoa que é o usuário, né? Ele torna-se dependente da química, né? Já ultrapassou a mística de vício, né? Nós temos alguns vícios, de certo modo, não atrapalham a nossa vida. Agora, a dependência não, né? Quando a gente pensa em dependência, você imagina uma pessoa que precisa de um óculos. Eu, por exemplo, se tiver de ler, né, uma letra de um texto, né, uma letra pequena de um livro, sem o óculos, infelizmente, não dá mais, né? Então, eu tornei-me dependente do óculos, ou seja, eu preciso, né, deste recurso para eu poder ir. Sem ele fica difícil. Uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, né? Uma pessoa que precisa de um adulto, né? Um idoso que precisa de um cuidador, né? Então, quando a gente fala de dependente químico, a pessoa ela fica literalmente necessitada do uso das drogas, está vendo? Você que usa óculos, você que usa uma muleta, né? Você que acompanha um idoso sendo tratado por um cuidador, sabe do que eu estou falando, né? O quanto a gente fica ali preso, né? Dependente, garrado daquela necessidade, né? O óculos, uma muleta, uma cadeira de rodas, alguém para poder cuidar de mim. Então, olha o que é a dependência química, né? E a gente fala, né? Vamos tratar o dependente químico, vamos tratar o dependente químico, né? Você vem para essa comunidade terapêutica, né? Você família, você dependente, né? E o dependente químico vai ficar aqui durante o projeto terapêutico, né? Na proposta nossa, cerca de 8 meses em tratamento. E a família? A esposa, né? Os pais, filhos, as pessoas que lidam com o dependente químico, eles são os codependentes, isto é, eles adoecem também. É por isso que o resgate, né, a nossa comunidade terapêutica aqui, ele pede, né, a gente trabalha muito com as famílias no período de entrevista, no período de acolhimento, que as famílias participem de grupos de apoio. Tá? Rodrigo, mas eu não tenho um problema com droga. Sim, você não tem problema com droga, né? Você tem problema com a pessoa que você ama, uai. Né? E sem perceber,
o codependente, ele adoece também, né? E aí o que acontece muitas vezes? O dependente químico fica aqui 8 meses, se trata, e toda a família lá fora não faz tratamento nenhum. É como se ela continuasse doente. Então imagina comigo aqui, o dependente químico ficou aqui 8 meses de tratamento, e aí quando ele volta para dentro do seu lar, ele encontra um lar o quê? Adoecido, né? A família vai estar doente também. Quando a família começa a se tratar junto com o dependente químico, é uma outra forma de tratamento, né? Quando esse dependente químico tem a sua alta terapêutica e volta para o seu lar, volta para a sua casa, a gente tem os dois lados tratados. Eu vou dar para vocês alguns exemplos, contar, né, alguns contextos, para vocês terem uma ideia da necessidade que se faz o codependente ser tratado também, né? Vamos imaginar o seguinte caso, seguinte situação. A esposa começou o relacionamento amoroso muito jovem, né, com então o marido, e ali com 15 anos começou a namorar, começou o relacionamento. Vamos dizer que esse marido fosse 3 anos mais velho, né? A esposa com 15 na época, e ele com 18 anos, e aos 18 anos ele já, né, tomava sua cervejinha, né? Tomava sua cachaçinha, não dava nada. Geralmente é assim que nós ouvimos. Mas, se você for pensar, esta mulher, né, que pode estar sendo uma figura de mãe e esposa hoje, inicia aos 15 anos de idade um relacionamento com uma pessoa que faz o uso de drogas. Junto com o álcool, né, vem maconha, junto com o álcool vem a cocaína, né, são drogas de entrada, o cigarro, né, o álcool e o cigarro costumam ser 2 drogas de entrada, junto com a maconha. E aí, 20 anos depois, essa mulher se encontra na situação de ter um marido extremamente dependente químico, né? Aonde já atrapalha a dependência química do marido, né? Já atrapalha no trabalhar, né? Geralmente já não consegue trabalhar, o casamento completamente destruído, a relação de um pai com os filhos completamente inexistente, mas por causa de quê? 20 anos depois, esse homem tem 38 anos, é um jovem ainda, né? Mas ele começou a sua vida de drogadição, eu falo com 18, mas geralmente com 14, 12 anos, começa a ter os primeiros contatos com cigarro, com álcool. E quando você olha para a história desse dependente químico, né, alcoólatra, que esteja na cocaína, na maconha ou no crack, quando você vai fazer o histórico dele, são 20 anos de drogadição. 20 anos, pensa, né? E aí chega um ponto em que não está dando mais, né? Ele não aguenta mais trabalhar, ele fica ausente dentro de casa. E cenas, né? Cenas que você que sofre, né, com essa doença que é a dependência química já deve ter passado inúmeras vezes. Ter que buscar, ter que procurar, né, onde está esse par. Então vamos imaginar, essa jovem aos 15 anos, né, começa esse relacionamento, 20 anos depois ela tem 35 anos, extremamente jovem, né? Então uma mulher jovem, um homem jovem, 2, 3 filhos, né, frutos desse casamento, e de repente esse dependente químico aos 38 anos, aos 35 anos, né, 15, 20 anos depois, ele resolve se tratar. Mas desde os 15 anos, essa mulher, né, ela sabe conviver com que tipo de homem? Ela sabe conviver com que tipo de marido? Os pais desse alcoólatra, né, desse dependente químico,
nos últimos 25 anos, estão acostumados a lidar com um comportamento. Então veja, a gente vai se acomodando, né? Nós famílias vamos nos encaixando dentro do sistema drogadicto do dependente químico no papel de codependente, ou seja, de estar ali por trás vivenciando os desarranjos da drogadição, né? Bebeu demais, tomou um porre, não foi trabalhar, bebeu demais, ficou violento, né? Bebeu, fumou, cheirou o salário todo, não pagou uma energia, não pagou um aluguel, não fez uma compra. Essas histórias, né, que você, família, está acostumado. E aí, o que é que essa mulher, esse pai, essa mãe, os filhos, né, às vezes até de adolescentes, 14, 15 anos de idade, sabem que é um pai alcoólatra. Né? Os filhos também são codependentes. Então, 20 anos depois, esse dependente químico toma uma decisão na sua vida que é se tratar. E aí ele se trata, chega no ponto de cura, a gente pode até falar em outro momento, né, sobre o ponto de cura da dependência química, é um tema muito bacana de ser tratado. E aí o que acontece? 20 anos depois ele resolve se tratar. Então, ele fica num período de 8 meses em tratamento. E quando você conversa com esse dependente químico, quando você entra na história dele, na história clínica, algumas narrativas são comuns. Eu pergunto assim: quanto tempo você conseguiu ficar sem beber? Ah, Rodrigo, eu consegui ficar uns 2, 3 meses. Eu fiquei 6 meses sem beber, né? Mas aí quando eu volto a beber é embolado mesmo, né? Quando eu volto a cheirar, quando eu volto a fumar, o salário vai todo, eu me complico realmente. Então você imagina, nos últimos anos, né? Uma pessoa que no máximo consegue ficar 6 meses, no máximo consegue ficar 6 meses sem fazer o uso de uma droga. Alguns podem perguntar: ah, Rodrigo, mas tem pessoas que ficam 2, 3 anos, né? Tem pessoas que ficam 5 anos, tem pessoas que ficam 1, 2 dias, mas para a gente poder ter um parâmetro e ter um entendimento da codependência, vamos olhar todo mundo para um lugar agora de entendimento, né? Não é generalizar, porque cada caso de dependência química é um caso que precisa ser estudado e trabalhado, mas tem sinais muito comuns, né? E aí, quem fica no máximo 6 meses sem usar droga, começa a se encontrar numa situação de 2 anos em sobriedade. Então pensa, né? Aquele homem, aquele chefe de família, aquele marido, aquele pai, aquele filho, nos últimos anos, ele ficou 8 meses em tratamento, já está 1 ano, né, fora da comunidade terapêutica, participando dos grupos de apoio, né, vivendo sua vida profissional, se relacionando com seus filhos, resgatando valores e princípios. Só que essa esposa, durante esses 2 anos, não se tratou. Esses filhos, durante esses 2 anos, não se trataram. Esse pai, essa mãe, esses irmãos, também não se trataram. Muitas vezes a fala que se tem é: eu não tenho problema, eu não sou dependente químico. Tudo bem, você não é dependente químico, mas você é um codependente. Você convive com esse dependente químico dentro da dependência química dele há mais de 20 anos. E não se tratou. O que é não se tratar? Os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas atitudes, a sua forma de pensar são direcionadas ao dependente químico. Né? Então, quando você olha para o Paulo, para o Antônio, para o José, para o Marcos, né? Quando você olha para ele, a sua memória afetiva é dos últimos 25 anos, dos últimos 5 anos. E qual é o relacionamento que você tem com ele? De uma pessoa desarranjada,
né? Um alcoólatra, um maconheiro, um cachaceiro, um cheirador. São essas formas que a gente pensa, né? A gente não sabe pensar diferente. Então, quando esse filho, quando esse marido, quando esse irmão, quando esse profissional volta para esse ambiente, essa esposa, esses filhos, esses pais, esses colegas de trabalho, esses irmãos, continuam sendo os mesmos. As mesmas atitudes e o pior, o mesmo pensar. Né? Porque a atitude ela nasce do pensamento. E aí a forma que eles tratam ele é a forma antiga. E se ele vir aqui, aprende uma maneira de lidar com a dependência química, ele não encontra isso dentro do seu sistema familiar. Qual é a tendência dele voltar a adoecer? Muito provável. Né? Quer ver um comportamento de codependente que não se tratou? Um irmão, um tio, toma aí, pô, um copinho, pai, tem 2 anos que você não bebe. Vai dar nada não, pai, você já está forte já. Aí vem a proposta, né, dos passos, e a proposta principalmente do AA, evite o primeiro gole. Aqui dentro do resgate, ele fez esse estudo, ele fez esse entendimento. 2 anos lá fora, a família, não, vamos. Aí tem até aquelas perguntas, né? Durante os 8 meses que ele ficou aqui, esse cara que te ofereceu um copo de cerveja que disse que não dá nada, veio te visitar quantas vezes? Né? Quantos conselhos ele te deu? Nenhum! Não faz! Não faz porque família, eu codependente químico, para mim não há problema. Eu não sou doente, eu não me vejo assim. É até a primeira negativa do dependente químico. Né? Ele só se trata verdadeiramente quando ele faz o quê? Quando ele assume, quando ele reconhece que ele tem uma doença. Então, o primeiro passo é a aceitação. Vamos voltar lá na história da esposa. Essa esposa conhece o marido aos 15 anos de idade, né? Hoje 35 anos, 38 anos, os últimos anos, né, com o marido ali na sobriedade, na lucidez. O que acontece a partir de agora? Veja, 20 e tantos anos, esposa lidando com o alcoólatra, o dependente químico, talvez 15, 18 anos, os filhos, né, lidando com o pai dependente químico, os irmãos, né, lidando com o dependente químico, pai e mãe lidando com o dependente químico. Mas vamos pensar na esposa. Quando a esposa olha para esse marido, o que ela vê? Porque desde que ela conhece ele, ela sabe lidar com a pessoa que bebe. Às vezes tem que dar um banho, às vezes tem que ir lá buscar no boteco, né? Às vezes ficar 2, 3 dias atrás desse marido, porque não sabe onde está. E aí quando busca, né, tem que fazer toda aquela questão dos cuidados. E aí começa a criar uma forma de pensar, uma forma de lidar com aquele marido. E aí de repente, quem ela vê nesse homem em sobriedade? Um desconhecido. Isso mesmo, um desconhecido. E como é que eu vou me relacionar com um desconhecido? Né? Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não tenho intimidade? E aí, de repente, dentro de casa, dentro do meu quarto, dentro da minha cama, eu tenho um desconhecido? Por quê? Porque ela não conhece esse homem novo. Ah não, Deus, mas ele fez tratamento, ele está bom, ele está sóbrio. Sim, ele fez. Mas ela não fez. O que ela não fazer? Né? Não buscar participar do grupo de apoio. Né? Não assistir esses vídeos que nós temos feito, pessoal, como o Albemir bem sempre lembra, dada a questão, né, dessa realidade que estamos vivendo hoje do sistema de pandemia, da Covid. É para ajudar você, família. É para ajudar você, codependente, a refletir. Igual a gente precisa comer, beber, dormir,
né? Todo dia, a temática da dependência química, para quem vive, para quem convive, tem que ser tratada todo dia. Né? O que o dependente químico diz quando ele tem a sua alta? Você é um ex-dependente? Não. Eu sou um dependente químico em recuperação. Todo dia eu preciso trabalhar isso. E aí essa mãe, essa esposa, esses filhos, durante esses 8 meses, durante esses 2 anos, eu não preciso ir no grupo de apoio. Né? Eu não tenho problema, é ele que precisa ir. E como é que eu me relaciono com um desconhecido? Esses filhos também, eles terão um desconhecido. Né? Pensa uma criança que nasce com um pai alcoólatra. Né? No imaginário dessa esposa, nossa, agora eu vou ter um homem presente, né? Eu vou ter um homem que paga as contas, traz o alimento, traz o afeto, é presente, é carinhoso, é responsável. No imaginário, bem lá no fundo. Mas ela não sabe lidar com esse tipo de homem. Se esse marido for o primeiro namorado dela e já usava drogas, ela não sabe lidar. O codependente químico não sabe lidar com uma pessoa sóbria. Rodrigo, mas ela lida com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos delas que nunca beberam. Ela sabe lidar com pessoas sãs e boas. Sim, ela sabe lidar com os filhos, né? Que não tem problema. Ela sabe lidar com os tios, com o pai, que não tem problema, com os irmãos. Gente, a vida toda eles foram assim. Veja, né? A programação neuronal dela já está feita. Programação já está feita. Você conhece o dependente químico hoje, a sua programação de relacionamento vai ser feita em cima da dependência química dele. A neuroplastia vai funcionar dessa forma. E por que ele precisa se tratar? Para você fazer um upgrade aí na sua programação. Né? Você aprender a conviver com o dependente químico e a conviver com o processo de manutenção da sobriedade dele. E onde eu quero chegar, no caso da esposa, 20 e tantos anos como dependente químico, tendo um marido desconhecido dentro de casa no último ano, sabe o que acontece? Separação no casamento. Isso mesmo. Separação no casamento. Mas por que é isso, Rodrigo? Gente, esta mulher, ela funciona em função da dependência química do marido. Rodrigo, mas pelo amor de Deus, que tipo de mulher que quer isso? Nenhuma mulher que tenha a programação, né, a convivência com a pessoa na sobriedade. Agora, uma mulher que tem o seu relacionamento afetivo amoroso nascido dentro da dependência química, o que ela vai fazer? Ela vai procurar esse tipo de funcionamento. E sabe o que é mais assim, impactante ainda? O casamento acaba. E às vezes o dependente químico ele vai dizer assim, quer ver? Rodrigo, eu nem vou culpar minha esposa não, porque o que eu aprontei com ela, né? O que eu fiz com ela, o que essa mulher aguentou, né? Quantas necessidades essa minha mulher, essa minha ex-mulher, os meus filhos passaram, ela aguentou tudo ali sozinho, né? Eu sou culpado mesmo. Ele também nem sabe, né? Às vezes lutar pelo seu casamento, né? E aí o que acontece? O casamento acaba. Mas Rodrigo, agora que deveriam viver os dois a lua de mel? Exatamente. Por que não vivem? Porque o codependente não foi tratado. Isso eu estou falando do caso só da esposa. Não estou falando da relação com os filhos, nem com os pais, nem com os irmãos ainda. Né? E sabe o que é mais ainda impactante, né, do que o marido aceitar essa separação? É que essa mulher ela vai procurar um outro parceiro dependente químico. É o que ela sabe lidar.
Está vendo o que é a codependência? Eu preciso do dependente para me manter a minha codependência, a minha doença. Né? E aí, quando eu vou acompanhando, né, o meu marido, né, vou acompanhando o meu filho, vou acompanhando o meu pai, eu vou também acompanhando a mim mesmo e vou fazendo o meu tratamento da codependência. Aí sim, aquela figura de pai, de marido, irmão, filho presente, ela emerge. Né? Porque aí eu vou ter um lar curado e tratado, onde o favorecimento de manutenção da sobriedade vai ser muito mais impactante. Né? Então vocês estão vendo o que é a codependência e as nuances muito sutis que elas trazem, né, para dentro da família. Né? É uma estranheza que é causada quando o codependente literalmente não é tratado. Você quer ver um exemplo na questão clínica? Você imagina o seguinte: a pessoa conviveu com um parceiro, uma parceira durante anos, e esse parceiro, essa parceira, num processo depressivo muito profundo. Com que tipo de pessoa eu sei relacionar-me? Uma pessoa depressiva. Né? Uma pessoa depressiva é uma pessoa despotencializada, uma pessoa sem energia, né? Rebaixamento de humor e outras características. Quando essa pessoa, eu acredito muito na cura, tá, pessoal? Quando essa pessoa ela sai daquele humor rebaixado, vem para a vida, o que ela causa no companheiro? Estranheza, desconhecido. Por causa de que a gente encontra inúmeras histórias que quando a pessoa sai da depressão, que tem um casamento, o casamento acaba. Porque eu era codependente da depressão. Né? A gente tem um procedimento cirúrgico chamado bariátrica, né? Que é a questão do tratamento de redução de estômago, né? De uma forma mais leiga. É a mesma coisa. Né? A pessoa, a vida toda gorda, a vida toda com um monte de problemas de saúde, né? E casada dentro de um casamento. Quando ela opera, o que acontece? A tendência, infelizmente, quando, né, ela se empodera novamente, é do casamento acabar. Por quê? Porque eu sou codependente, tem uma pessoa obesa, cheia de problemas de saúde. Né? Quer ver um exemplo para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje? Quando você casa com alguém. Né? Quando a mulher está grávida, o que a gente ouve? Né? Os pais estão grávidos. Quem vai gerir no ventre o filho é a mulher, mas o pai está no processo de gravidez. Então, quando esse pai engravida, né, junto com essa mãe, ele começa a desenvolver o que ali? A paternidade. E aí, quando esse filho nasce, o que ele faz? A adoção. E aí, o que esse pai fala? Né? Nós estamos grávidos. Ó, tá junto. Então, quando um dos parceiros está fazendo tratamento depressivo, o outro tem que fazer junto. Quando um dos parceiros vai operar no processo bariátrico, o outro tem que fazer junto, tem que operar junto, tem que sair da depressão juntos. Quando um dos parceiros vai fazer o tratamento da dependência química, não precisa internar junto, mas tem que tratar juntos. É por isso, você que já passou pelo resgate, né, que a gente pega pesado aí do parceiro, da família se tratar. Né? Só que às vezes no acolhimento 1 horinha, 40 minutos, e aí quando a pessoa vai participando, ela vai o quê? Se tratando também. Tá, pessoal? Toda quarta-feira, por volta das 9 horas, né, nós estamos aqui ao vivo,
no Facebook do Resgate. A gente coloca esse material também no YouTube, sempre nas quintas-feiras. Então, assim, compartilhem esse instrumento nosso, tá? A gente tem um sonho muito grande de conseguir fazer uma boa classificação pela plataforma também YouTube. Por causa de que, pela plataforma YouTube, a gente consegue também fazer lives ao vivo. Mas a gente tem que ter uma turma aí inscrito, uma turma aí nos acompanhando, tá? Vocês podem procurar lá Resgate Linhares, tá? Grupo de Resgate São Francisco Linhares, que é o nosso canal do YouTube, né? Vá lá, se inscreve, aperta o sininho de notificações para você saber que a gente sempre tem um material novo. Coloca comentários ali, aqui pela página do Facebook também, quantas pessoas, né, a gente já acolheu, já trocamos informações, tá? Um forte abraço, até a próxima, pessoal.